Olá, meu nome é Luiz Henrique, sou aluno de graduação do terceiro ano de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Hoje vou apresentar um trabalho sobre o programa de iniciação científica chamado Detecção de Vulnerabilidade de Segurança em Contratos Inteligentes utilizando a plataforma Remix. Foi desenvolvido em conjunto com a orientadora, a professora Luciana Brasil Ribeiro dos Santos. Primeiro de um resumo, também uma contextualização sobre o nosso projeto. A gente tem uma definição de blockchain, né? O que é blockchain? Em português, cadeia de blocos é considerada uma tecnologia que sustenta o pagamento digital, sistema de pagamento digital monetário, né? Ou seja, é o Bitcoin, é o Ethereum, essas novas redes que estão surgindo para pagamentos monetários. Dentro de blockchain, no contexto de blockchain, a gente tem o termo contrato inteligente, ou smart contract em inglês. Ele é um programa imutável, armazenado e executado por algum de seus nós. E o que seriam esses nós? Né? São computadores ligados à própria rede blockchain. Ou seja, blockchain, que é uma cadeia de blocos, é literalmente uma cadeia de blocos, onde cada bloco se chama nó, que é um computador ligado à rede. E nosso propósito, né, uma falha no contrato inteligente pode ocasionar perdas monetárias imensas, porque, como já foi dito anteriormente, ele é imutável. Uma vez colocado na rede, ele não pode ser alterado, não pode realizar uma manutenção, não pode ser editado. Com isso, identificação e correção de defeitos é necessária. A partir disso, vamos dizer nosso objetivo, né? O nosso trabalho busca dar uma contribuição na área de pesquisa, que ainda é muito jovem, muito imatura na região, principalmente da América Latina, ainda tem poucos estudos na área. E queremos fazer isso estudando a plataforma Remix, que é fornecida pela própria rede Ethereum. É gratuita e online, é uma plataforma web, você pode usar pelo navegador. E é criada pela própria rede Ethereum. Após isso, a gente grava seu comportamento para a resolução dos defeitos que a gente já detectou nas referências bibliográficas. Então, a gente tem um banco de códigos com as vulnerabilidades já detectadas. E após isso, apresentar os defeitos mais graves e gerar uma métrica com base nesses resultados. Os materiais e os métodos que a gente utilizou, foi necessário um banco de códigos, que já contém vulnerabilidades distintas, e é escrito em Solidity. Solidity é a linguagem da rede Ethereum, para poder programar contratos inteligentes na rede Ethereum. Está disponível na bibliografia e também um link no final da apresentação. E a plataforma Web Remix, que, como eu já disse, é a plataforma web para desenvolvimento de códigos em Solidity e também algumas análises. Também está disponível na bibliografia e o link no final da apresentação. A seguinte tem a tabela de resultados após a aplicação dos códigos. Então foi aplicado os códigos e cada código a gente tinha uma vulnerabilidade que a gente já sabia qual linha que era esperada. E a gente atribuiu como resultado verdadeiro, categoria verdadeira, as que foi encontrado erro com a ferramenta de análise estática do Solidity no próprio Remix, uma ferramenta, um plugin que já conta no próprio Remix, se o erro que a gente esperou foi encontrado na linha que ele era esperado. Entre alguns erros comuns que foram encontrados, é erro de visibilidade de função, uso de funções descontinuadas, então tudo que já não usa mais, ele já dá um aviso, variável não inicializada, ou então ela foi inicializada, mas não foi utilizada, algumas repetições infinitas, entre outras coisas. Seguinte, tem a categoria em partes, onde o erro foi encontrado, porém ele ou foi encontrado numa linha que não era esperada, ou ele foi encontrado de outra forma, algum erro bem parecido, mas que não é exatamente o que a gente esperava. Algum deles é o uso de versão desatualizada do compilador, uso de reentrada, uso de valores suficientes, uso infinitos de gas, também dizendo que o gas é como se fosse uma taxa para você realizar transações dentro da rede Ethereum, onde cada vez que você lança um contrato inteligente na rede, você usa você gasta uma taxa que é chamada de gas. E por último, a gente tem a última seção, que é falso, que é quando o erro não foi encontrado em nenhuma parte, ou então não foi encontrado na linha que é esperada, nem fora da linha esperada. Ele não foi encontrado em nenhuma parte do código. Alguns erros comuns nessa parte que não foram encontrados é o overflow de inteiros, visibilidade de variáveis, utilização de recursos compartilhados, escrita em local impróprio na memória e também herança incorreta, né, ordem de herança incorreta. Após esses resultados, a gente pode identificar mais algumas coisas interessantes, como que a ferramenta identificou erros de visibilidade de funções, mesmo se a gente esperar isso. Então, todos os códigos, alguns eles tinham erro de visibilidade de funções, e a plataforma ela já retornou isso mesmo sem a gente esperar, sem ser uma coisa que a gente estava esperando isso. Isso porque os códigos utilizados estavam com as funções públicas por padrão. Como a gente pegou um banco de códigos para teste, o padrão mesmo para você fazer é você blindar todas as informações sensíveis, porque como é uma coisa que você não pode mudar depois, é imutável, é bacana você manter as informações sensíveis em privado, né? Mas como a gente estava em teste, todas as funções estavam públicas para também o melhor acesso, melhor visualização. Então ele também apontou esse erro de funções públicas, mesmo se a gente esperar. Outro erro bem comum que a gente encontrou foi o uso de gas, que eu já falei que é a taxa para poder manter transações na rede Ethereum. E também porque a gente não estimulava um limite, uma condição de parada de algumas funções que tinham tarefas repetitivas. Então tinha os laços de repetições
e não tinha uma condição de parada ou de saída, e ele não deixava nem a gente compilar o contrato em si. Ele já dava um aviso antes e não deixava a gente passar daquele ponto. E a conclusão, a gente pode analisar os resultados, a gente vai ver que 3 vulnerabilidades não tinham códigos dentro do banco de códigos, então a gente descartou elas no resultado. E quanto à efetividade da ferramenta na primeira categoria, que era verdadeiro, que é encontrar os erros nas linhas que eram esperadas, a gente teve uma eficácia de 44,12%, que seria 15 dos 34 totais, fazendo essa conta base 44,12% aproximadamente. Se a gente adicionar as vulnerabilidades que foram encontradas, mas não na linha que a gente estava esperando, a gente subiu esse nível de eficácia para 61,76%, que é 21 de 34, dando essa conta básica também. E para complementar o cálculo, né, a nossa taxa de erro, a gente diz que é a taxa de 100%, que seria o 100% de acerto menos a taxa de acerto, que seria 38,24% aproximadamente. É o valor complementar à taxa de efetividade, né? E dito essas conclusões, a gente pode identificar que tem uma porcentagem até que razoável da eficácia da ferramenta, né, acima de 60% se você considerar que ele encontrou erros, mas não descarta a necessidade da documentação de boas práticas, né? Pois muitos dos erros até que apareceram foram erros de própria semântica de código, erro de visibilidade de função, erro de condição de parada de loop, que são coisas que o próprio desenvolvimento já poderia sanar, né? Não precisava de uma ferramenta para isso. Então é bom ter uma documentação, alguns design patterns, para poder praticar um bom desenvolvimento do código em blockchain, principalmente Solidity, que é o que a gente estudou. Também muitas vulnerabilidades não são precisamente encontradas pelo software, então é um software muito novo também, então muitas vulnerabilidades passaram, a gente viu que 38% passou. E também é amplamente indicado o uso de auditoria para uma melhor verificação das vulnerabilidades, pois a ferramenta, como não encontrou, o ideal seria 90%, 95% de acerto, né, em encontrar os erros. Como a gente tem um número abaixo, o recomendado é que você procure auditoria, empresas que já sabem como os erros e como já é feito essa análise de vulnerabilidades do Solidity ou da qualquer código em blockchain, que são empresas especializadas. Aqui estão as referências. Muito obrigado.